Agora o Crespo tem que chegar aqui agora e ter realmente 2 anos pra trabalhar, porque agora ele tem time. Quais são as diferenças do Crespo atual pro Crespo antigo? Agora ele conhece o futebol brasileiro e o São Paulo. Agora ele tem elenco para trabalhar. Ele é um cara mais experiente, que volta agora com mais títulos na bagagem. São 3 fatores, já falei sobre isso ontem, vou repetir. São 3 fatores que são, assim, primordiais para o sucesso dele agora. E nós mesmos acreditarmos nesse sucesso. Porque ele é outro cara, ele volta com muito mais bagagem. E conhecendo agora o futebol brasileiro do São Paulo, caramba, não muda tudo? Muda tudo ou não muda? Nós viemos de uma fase que o técnico meteu reserva contra o Red Bull, poupou contra o Palmeiras e colocou força máxima nesse meio caminho contra o Velo Clube de Limeira. Ora, força máxima contra a Red Bull, força máxima contra o Palmeiras e poupa contra o Velo Clube de Limeira. O técnico fez o contrário. Por quê? Porque não conhecia o São Paulo, não conhecia o Red Bull, não conhecia o Palmeiras, não conhecia o futebol brasileiro, não conhecia as rivalidades daqui. Então agora o Crespo voltando com essa bagagem, com o São Paulo desesperado por resultados, sendo obrigado, São Paulo, diretoria agora é obrigada a dar tempo pro Crespo. A coisa ficou linda, e mais lindo ainda é que este técnico chamado Hernan Crespo tem o tamanho necessário enquanto carreira, nome, bagagem, pra colocar a mão no pescoço do Luciano e falar, senta ali, ó. Se quiser ser meia. Quiser o Luciano ser atacante, tô com ele, bom de bola. Quer ser meia? O Crespo tem que chegar e falar, senta ali, ó. Senta ali, como já fez. Lembra que no Paulista o Luciano era banco? Quem colocou o Luciano no banco? Dorival e Crespo. Quem ganhou título no São Paulo nos últimos 400 mil anos? Dorival e Crespo. O Luciano é culpado pela falta de títulos? Não. Foi importante contra o Corinthians, foi importante aí contra o Palmeiras no título paulista, vindo do banco. É pra ele ser banco? Então não, é pra ser atacante. Só. Se ele perder a posição lá na frente, tudo bem. Agora, pra falar, não, queima o Luciano, não. Jogador nosso, reforço, importante, decisivo, fazedor de gols, Crespo sabe disso. Mas quem está apto a chegar pro Oscar e falar, não quero assim, quero assado? Quem? O Zubeldia? Não. O Thiago Carpini, igual o Thiago Carpini, hein? O Thiago Carpini? Jamais. Tem que ser alguém de nome. Tem que ser alguém que vem aqui com nome gigantesco no futebol. E esse alguém é o Crespo. E digo mais, hein? O Crespo é o cara que cobra. É o cara que vai pegar... Dizem aí as más línguas. Tem um boato, rumor, que o Pablo Maia um dia num treino do Crespo, ele ajoelhou no chão, colocou as 2 mãos no gramado e pôs pra fora. Cansado, exausto, sabe? Exaurido, morto, desmantelado pelo treino do Crespo. Nem o Pablo Maia aguentou. Então, se o Pablo Maia, que é um tanque, um touro de guerra aí, chegou nesse estágio, você imagina o resto dos seres humanos normais. E o que nós queremos agora não é... A mudança da diretoria não vai acontecer. Ah, o Júlio Casares vai pegar o boné. Não vai. O Belmonte pode cair. Se Deus quiser, cai. Mas o Belmonte mesmo, ele não deve também. Talvez não caia. Então, nós que somos torcedores, estamos aqui querendo ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, jamais cair no Brasileiro, ir pra cima da glória que é torcer para um time tricampeão do mundo. Nós aqui, vamos esquecer um pouquinho agora a diretoria que já contratou o time já está em campo e agora tem técnico. Agora eu vou tirar o foco do Crespo e da diretoria e agora o foco pra mim é nos jogadores. Agora, senhor Cédric Soares, eu quero olhar pra tua cara e falar, cadê o futebol? Eu quero olhar pra cara do senhor Wendel, que veio do Porto com uma bagagem de Europa e seleção brasileira e chegou aqui no São Paulo também agora e tá com o burro amarrado na sombra. Parece o Wendel tomando uma água de coco, tirando uma selfie, olhando pras dunas lá do Ceará, de Natal, sabe? Olhando, calmo, não, calma. Ô, meu amigo, você chegou no São Paulo, bacana. Agora vai ter que jogar. Então, o Crespão da massa é pra pegar o Wendel e o Cédric, que façam jogar mais do que vocês jogaram na vida.
Sabe quando vocês eram do Porto, seleção, do Arsenal? Vai jogar mais agora, se quiser ficar aqui. É isso que eu quero do Crespo. E quem que vai cobrar dois caras igual o Cedric e o Wendel? Os bonitões aí da Europa, os bacanão da Europa. É o Crespo mesmo. Então agora é o momento de nós não olharmos mais pra cara do Arboleda e ver ele correndo que nem um maluco do meio campo lá pra zaga, desconfigurado o time. O Ferreirinho e o Lucas Moura, pra mim, tá, estão quebrados. Porque eram, além de não descansar nunca, eram cada um por si do caramba esse time de São Paulo. O Lucas e o Ferreirinha pegavam a bola, eles olhavam pra aquela barragem, tinha a barragem, a barricada, né? Eles tinham que ir pela trincheira, driblando e passar pela barricada, e se passasse, pegava o Thanos no gol lá, sabe? Era muita coisa pra fazer, e cada um por si, sozinho. Então, lógico que o Ferreirinho e o Lucas Moura estavam exaustos, até quebrar, é lógico isso. Tô culpando o Zubeldia, não. Tô dizendo que o padrão tático, que pra beneficiar um atacante, era zero. Era uma coisa grotesca, era uma coisa repugnante. E agora você fica na memória dos lances que o Pablo e o Vitor Bueno perdiam na frente. Os gols que esses caras perdiam. O Caleri, horroroso quando chegou no São Paulo. Depois ele ficou maravilhoso. O Caleri chega com o Crespo, poucos se lembram disso. E ele foi horroroso, ele não tinha pulmão, ele não tinha perna. Quando o Rogério Ceni assume, o Caleri vira um ídolo. Monstruoso com o Rogério e com o Dorival. Monstro. Adoro o Caleri. Mas com o Crespo ele não conseguia jogar, tanto que era comum vermos Pablo, Vitor Bueno e até o Juan, centroavante, que era o cara. Tinha que jogar. Então o Crespo, ele tinha, sim, uma tremenda falta de jogador, de material humano pra fazer. Agora, e aí perdi os gols. Agora você olha lá pro Luciano, não é de perder gols. O André Silva, ele é melhor que Pablo e Vitor Bueno, muito melhor. E o Rian Francisco, talvez seja melhor que todos eles. E ainda tem o Dineno, que acabou de chegar, e o próprio Caleri, que volta um dia. Então o Crespo hoje, ele pega time pra treinar. E vai fazer um sistema tático pra dar certo. Uai, é o Crespo. Um cafezão brabo aqui, quase na hora do almoço. Pra você já era do almoço, né? Olha só. O Igor Vinícius, ele deve pegar o voo não, né? Eu não sei, pra Santos não precisa de voo, né? Ele pega o carro dele aí e desce pra praia. O voo. Nem tem aeroporto em Santos. Ele vai pegar o carro dele agora e descer pra Santos. Ele não deve mais ir para o Corinthians, ele deve acabar no Santos. De novo, me preocupa o fato do Corinthians, Santos, Fortaleza, Vasco, todos da Série A quererem o Igor Vinícius e o São Paulo não. Se o São Paulo tivesse lá com o Cicinho, com o Ilcinho, você fala, opa, não precisa não, né? Deixa eu ir embora, Igor Vinícius. Deixa o Ilcinho aqui, deixa o Cicinho aqui, tá bom pra caramba. Um Belete, sei lá. Agora não tem o Cedric Soares e você tá deixando o Igor Vinícius embora desse jeito? Beleza. Eu sei que quando eu falo do Igor Vinícius aqui, tem uma galera que chega aí, ô Juba, cala a boca, para de falar do Igor Vinícius. Beleza. Então vamos rezar agora pro Mike jogar bola. Porque Ferrarese, lateral direito, me desculpa, eu acho horroroso. E o Cedric Soares chegou bem, piorou. Isso quer dizer que ele é um lixão de jogador? Não. Todo mundo piorou com o Zubeldia. Agora, com o Crespo, pode ser que todo mundo melhore. Então tem que também dar o benefício da dúvida aí pro Cedric Soares. Pode melhorar e ser importantíssimo. Aí o Mike tapa o buraco ali no Brasileiro quando o Crespo for poupar o time pra jogar as Copas. Aí beleza. Mas enquanto o Mike não explode, enquanto o Cedric Soares não é essa realidade toda, eu renovaria assim com o Igor Vinícius. Mas tudo bem, vai mandar embora, deixa embora. Um cara que deu discussão é o Luan, volante, cabeça de área, camisa 5, nato mesmo, volantão brucutu de trombada, volante de destruição de jogadas. O nosso Gattuso aqui do Brasil, ele tá afastado. O São Paulo afastou ele na época do Rogério Ceni, nunca mais conseguiu jogar bola. Depois disso, o Luan acabou indo pro Vitória da Bahia, volta pro São Paulo e não tem espaço. Só que o Crespo foi o cara que colocou o Luan pra jogar, deu a grande chance pro Luan ser o volante do São Paulo e, pasmem, o Luan acabou campeão.
O Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, recentemente ele veio a público falar do Luan. E o que ele fala é, o Luan emagreceu 10 quilos, o Luan emagreceu 12 quilos, o Luan tá pronto, o Luan vai ser reintegrado, o Luan não sei o que, o Luan não sei o que lá. Com o Zubeldia tava claro que o Luan ia jogar. Mas agora, o São Paulo com uma possível venda do Pablo Maia, o São Paulo tendo possivelmente o Luiz Gustavo como um cara que vai se aposentar. O São Paulo tem o Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio. Até onde eu me lembro, o Alisson carrega o piano como cabeça de área, camisa 5, o primeiro volante. O Marcos Antônio e o Bobadilha não. Então será que não seria interessante, plausível, o Crespo colocar o Luan e ter o Luan como esse camisa 5? Sim, é claro, né? Tem gente que não gosta do Luan, quer o Luan fora, tudo bem, é a sua opinião. Mas eu acho que o Crespo vai ter uma memória afetiva, ele foi campeão com o Luan. Acho que uma das primeiras atitudes do Crespo que vai ser meio bombástica, vai ser assim, ó. Volta, Luan, você vai jogar comigo. Na época que o Crespo era aqui do Brasil e ganhou do Abel Ferreira, o paulista, o Abel Ferreira mesmo era um defensor, um cara que publicamente elogiava o Luan e tinha matérias até cravando que o Luan era do interesse do Palmeiras, que o Palmeiras poderia dar o boné no São Paulo com o Luan. O Palmeiras acabou levando o Caio Paulista e acaba não levando o Luan, e o Luan teve a carreira defasada, deteriorada, precária por conta do peso, dizem que era noitada, sei lá o que era, mas se emagreceu 12 quilos, ele demonstra interesse de voltar a jogar futebol de uma maneira competitiva, de uma maneira ótima como ele sempre foi. Findado o café, além de Ferreirinha e Lucas Moura, que são dois caras que é meio time do São Paulo, isso aí não adianta também. Eu falei num vídeo ontem, acho que foi, que o Ferreirinha era um cara decisivo que fazia muitos gols. E um camarada aqui do canal veio rindo. KKKK, Ferreirinha faz gols. Pesquise Ferreirinha no São Paulo. Você vai se surpreender. Artilheiro, um dos artilheiros do Paulista com o Thiago Carpini e um dos artilheiros recentes do São Paulo com o Zubeldia. A única melhora que o São Paulo teve recente com o Zubeldia foi por conta do Ferreirinha. Que depois daquela aposta com o Neto, se fizesse 10 gols, não sei o que, o cara pegou e meteu gol todo o jogo e assistência. Então, é muito fácil lembrar do Ferreirinha um ponta esquerda, burro, que só corre, é muito fácil. Agora, pesquise os gols do Ferreirinha e assistências, você vai se surpreender. Depois você volta e fale comigo. Pesquise os gols do Caleri nos últimos 2 anos e do Ferreirinha, você vai ter uma surpresa impressionante. Dito isso, Ferreirinha voltando, Lucas Moura voltando também, o Crespo ele tem agora a faca e o queijo na mão para ter um time versátil, um time de caras habilidosíssimos, caras que caem para cima do marcador, driblam e fazem gols e dão assistências. Para mim, Lucas Moura e Ferreirinha são jogadores classe A, primeira prateleira do futebol que cabem em Palmeiras, em Flamengo, em Botafogo, em todos os times principais aí, mais endinheirados. Essa é a minha opinião. E o Oscar, a mesma coisa. O Oscar, ele chega no São Paulo muito bem, tem partidas 2, 3 partidas classe A, primeira prateleira também, e claro, colocado de volante, como todo mundo do São Paulo, ele piora na manutenção bizarra e inexplicável do Luiz Zubeldia. Agora o Oscar, ele tem um técnico que ele prioriza, além da competitividade, do combate físico, quando o São Paulo tem a bola, ele sabe fazer futebol, sabe jogar. Então agora o Crespo ele não vai ter mais aquele Gabriel Sara do São Paulo, que não era o mesmo de hoje. Era um cara bem medrosinho, que tinha medo de jogar bola. Igor Gomes, Lisieiro, tudo que tinha que jogar. Nestor. Agora ele tem o Oscar. Então agora a coisa mudou de figura e o Crespo tem maravilhosas notícias para colocar o São Paulo para cima no auge que nunca deveria ter saído. E Rian Francisco, o Crespo foi centroavante. O Crespo, de ofício de centroavante, conhece mais do que qualquer um. Mais do que todos. Então quando ele olhar pro André Silva, que pode melhorar, mas até então tá atropelando a bola. Dineno, que era o 4º reserva do Cruzeiro, e o Caleri machucado, nada me surpreenderia se o Crespo chegasse no São Paulo agora e colocasse o Rian Francisco para jogar de forma de titular. É muito possível que isso aconteça, porque o Rian Francisco, ele tem 2 fatores a favor dele, que o Crespo deve sentir logo que ele chegar. O primeiro é a mobilidade e a facilidade para fazer gols. Com essa mobilidade que ele tem, esse poder de decisão, o Rian Francisco ele torna-se um jogador diferenciado. Muito mais diferenciado do que Caleri, Dineno, que são trombadores, ou o André Silva, que ele se torna
Depois de quase 2 anos de análise, um jogador normal. Um centroavante ok, nada mais que isso. O Rian não. O Rian ele tem essa pegada de poder ser o diferenciado e um fenômeno. Os gols mostram isso, tanto na base quanto no profissional. Poucos minutos para ter que fazer um gol e essa mobilidade incrível que ele demonstra ali na frente. E o segundo fator, e não menos importante, é o carinho da torcida. Lembra que o imperador de Roma, o Cômodos, não pôde matar Maximus Décimos Merídios, o Russell Crowe no filme do Gladiador? Por quê? Porque ele tinha a torcida. Pois é, o Rian Francisco fez a mesma coisa, ele conquistou a torcida, ele conquistou a arquibancada, o grito que vem de cima. Então, Crespo, a partir do próximo jogo, se tiver qualquer dificuldade de fazer gol com o time que ele montar, a torcida vai começar a pedir Rian. O Crespo ouvindo aquilo, pode ser que ele coloque o Rian como titular do time do São Paulo muito em breve. E aí vai ser top, vai ou não vai? Vai ou não vai? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!